Olá, turma, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo para vocês, para a gente corrigir as questões da nossa primeira prova, né? Da prova da NP1. Então vamos lá às questões. Lembrar, gente, que o primeiro grupo de questões eram assertivas que vocês precisavam marcar verdadeiro ou falso e justificar apenas assertivas falsas. Eu reparei que algumas pessoas não leram direito, então acabaram justificando as verdadeiras e as falsas, né? Era desnecessário justificar as verdadeiras, tá? Cada assertiva valia 0,25. Se ela fosse verdadeira, você marcando verdadeiro, você ganhava 0,25. Agora, se ela fosse falsa, você acertasse a marcação falsa, você ganhava 0,1. Para você ganhar a pontuação total, você precisava acertar também a justificativa. Então, no caso da justificativa estar correta, você ia ganhar 0,25. No caso apenas da marcação falso, né, de acertar que ela era uma assertiva falsa, estar correta, ganhava apenas 0,1, ok? Então vamos começar. A primeira delas é: a entrada forçada em determinado domicílio é lícita, mesmo sem mandado judicial e ainda que durante a noite, caso esteja ocorrendo dentro da casa situação de flagrante delito nas modalidades próprio, impróprio ou presumido. Primeira coisa, gente, o nosso Código de Processo Penal, lá no artigo 283, ele prevê a possibilidade da entrada forçada no domicílio. Vamos ver aqui como que é a disposição deles. Acompanhem aí, gente, também a leitura dos artigos para que vocês possam memorizar melhor, tá? É no artigo 283, parágrafo 2º. Ele diz que a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. E onde que estão essas restrições relativas à inviolabilidade? Lá na Constituição Federal, né? No artigo 5º lá da Constituição, no inciso 11, a gente viu as restrições a essa inviolabilidade do domicílio. Então, quando que pode haver essa entrada forçada no domicílio? Na primeira hipótese toda vez que tiver consentimento do morador. Então, se teve o consentimento do morador, não interessa se foi de manhã, de noite, de tarde, em qualquer horário. Se houve o consentimento do morador, há possibilidade de entrar no domicílio. Agora, quando que então essa entrada vai ser forçada, né? Vamos supor, o morador ele não consentiu com essa entrada. Quando que vai ser possível? E aí a gente tem 4 situações que a gente não pode esquecer, que estão lá previstas no artigo 5º. Primeira situação é em caso de flagrante. Então, toda vez que tiver um flagrante num determinado domicílio, pode haver essa entrada forçada, tá, gente? E a Constituição, ela não delimita qual tipo de flagrante, se é próprio, impróprio, se é presumido. Ela simplesmente trata como flagrante e a doutrina e a jurisprudência nunca restringiram essa hipótese, tá? E essa hipótese de flagrante, gente, quer dizer que pode ser de dia ou de noite, ok? Segunda hipótese é quando houver desastre. Também pode ser de dia ou de noite. Depois tem também a possibilidade de prestar socorro, ou seja, sendo de dia ou de noite, pode haver entrada forçada na residência para poder prestar socorro. E a quarta hipótese, gente, aí é com determinação judicial. E no caso de determinação judicial, só pode ser durante o dia. Então vamos ler a assertiva novamente. A entrada forçada em determinado domicílio é lícita, mesmo sem mandado judicial. E ainda que durante a noite, a gente viu que tem possibilidade, caso esteja ocorrendo dentro da casa situação de flagrante delito, nas modalidades próprio, impróprio ou presumido. Exatamente. Então, toda vez que a gente tem hipótese de flagrante delito, pode haver entrada forçada na residência, ok? Então, essa assertiva é uma assertiva verdadeira. Segunda assertiva. A decretação da... Ai, me diminuir aqui, gente. A decretação de prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, dispensa a prévia análise do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas no CPP. Não dispensa, gente, olha, é indispensável a análise das medidas cautelares diversas da prisão.
Então a gente viu, quando a gente estava formando o conceito lá de prisão preventiva, a gente falou que só a prisão preventiva ela só pode ser decretada se forem descabidas as medidas cautelares diversas da prisão. E eu ainda falei sobre a gente lembrar que a prisão, gente, ela é a medida mais drástica que existe. Então a gente sempre tem que tentar fazer com que ela seja a última opção, tá? A última opção na hora dessa imposição de uma medida cautelar. Ou bem restritiva, como uma prisão, ou medida cautelar diversa, tá? Então, assim, a gente sempre vai analisar primeiro se cabe alguma outra medida cautelar diversa da prisão. Só depois a gente vai o juiz vai impor essa medida preventiva, caso ele veja necessidade, caso cumpram os pressupostos e os requisitos, ok? Então, gente, essa é uma assertiva falsa exatamente por causa da palavra dispensa. Não pode dispensar, ok? Vamos para a próxima. O juiz pode substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar quando se tratar de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Gente, verdadeira essa assertiva. A gente falou sobre ela quando a gente estava estudando a possibilidade de substituir uma prisão preventiva pela prisão domiciliar. Eu expliquei sobre algumas mudanças que nós tivemos com a introdução da Lei da Primeira Infância, né, que acabou fazendo alterações também no nosso Código de Processo Penal. E aí a gente vai ter essa possibilidade da substituição da medida cautelar de prisão preventiva pela domiciliar no artigo 318. E aí, dentre essas alterações, antes, gente, não tinha essa previsão de se a mulher tivesse filho de até 12 anos. A previsão, vou ler para vocês como que era. Só era no caso de imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Tá? Então, precisava da mulher ser imprescindível ao cuidado do filho e desde que ele tivesse 6 anos de idade ou então tivesse deficiência, tá? Para que ela pudesse se valer da prisão domiciliar. Aí, com a introdução da lei do Estatuto da Primeira Infância, a gente teve essa nova previsão, que a mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, a gente viu sobre a flexibilização também da gestante, antes era gestante a partir do 7º mês, né? Agora não, basta que ela seja gestante. E no caso do homem, a gente viu que é o homem, caso seja o único responsável, tá? Pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Tá? Algumas pessoas acabaram justificando que era até 12 anos, que não tinha o incompleto, não, mas o artigo ele é expresso em falar sobre incompleto, ok? Então, essa assertiva está verdadeira. Vamos para a próxima. Pode ser imposta medida cautelar cumulativamente com a fiança? Gente, pode sim. Só um minuto, gente, vou interromper só para explicar para vocês o seguinte. Quando vocês pegarem a prova de vocês, vocês vão ver que eu não estou falando na mesma ordem, porque a gente tinha 2 tipos de provas, então provavelmente em algum tipo de prova a ordem vai estar diferente, ok? Mas vamos lá. Pode ser imposta medida cautelar cumulativamente com a fiança? Pode, gente, perfeita. Lembra que a gente viu que as medidas cautelares elas podem ser impostas de forma cumulativa ou não. Então a gente pode ter várias medidas cautelares sendo impostas no mesmo caso. E aí a gente deu vários exemplos em sala, como pode impor uma fiança com a tornozeleira eletrônica, com monitoração eletrônica? Pode impor uma fiança com a impossibilidade de frequentar a proibição de frequentar determinados lugares, ou de se aproximar de determinada pessoa. Lembra? Então, assim, esse é um claro exemplo. Os exemplos que a gente deu na sala são exemplos excelentes para que a gente pudesse responder essa assertiva, em que pode ser imposta uma medida cautelar cumulativamente com a fiança, ok? Vamos para a próxima. Essa é a 5ª assertiva. A prisão temporária constitui uma espécie de prisão cautelar, ok? Que pode ser decretada de ofício pela autoridade judiciária, por representação da autoridade policial, ou por requerimento do membro do Ministério Público. Gente, vamos lá. Eu vi que
Quando começou essa assertiva, eu vi que as pessoas começaram a confundir algumas coisas. E aí eu vou tentar estabelecer as principais diferenças entre essas duas espécies de prisão para que vocês fixem melhor. Então, olha, a gente tem que lembrar que tanto a prisão entre essas espécies que eu tô falando é porque aqui houve uma confusão com a prisão preventiva, tá? Então, a gente precisa entender que a prisão temporária e a prisão preventiva, elas são espécies de prisão cautelar. Né? Então elas estão visando sempre garantir que a investigação ou que o processo eles tenham uma condução correta, né? Que o investigado ou o acusado ele não intimide testemunhas, ele não suma com provas. Então a intenção do legislador e do judiciário ao impor algum tipo dessas duas medidas cautelares é exatamente resguardar a regularidade do inquérito, da investigação ou do processo. Tá? Então, vocês precisam ter atenção nas diferenças entre essas duas. Então, vamos lá, olha só, a prisão temporária. A primeira coisa, a prisão temporária está prevista na Lei 7.960. Tá? Já a prisão preventiva, ela está prevista lá no nosso Código de Processo Penal, entre os artigos 311 a 316, tá? Sobre o prazo, a prisão temporária, gente, ela tem um prazo determinado, tá? Toda vez que vai ser decretada uma prisão temporária, tem que ser num determinado prazo. O prazo é de até 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, ok? Por até 5 dias. Já na prisão preventiva não existe prazo determinado, tá? A prisão preventiva, ela vai permanecer enquanto permanecerem aqueles motivos que ensejaram a sua determinação. Tá? A prisão temporária, gente, ela só pode ser decretada durante o inquérito, durante as investigações, tá? Essas investigações podem ser tanto através do inquérito policial como outros meios investigatórios, como o inquérito civil presidido pelo Ministério Público, tá? Então a prisão temporária, a gente só vai ter ela durante a fase investigatória. Já a prisão preventiva, a gente pode ter ela tanto na fase investigatória quanto na fase da ação penal, da fase processual, tá? Gente, alguns sinônimos é que a fase de investigação, ela também é chamada de pré-processual, tá? A fase processual é a fase da ação, é a fase do processo, ok? Eu vi que algumas pessoas confundiram na hora de justificar, tá? Então, a prisão preventiva, ela pode ser decretada tanto na fase da investigação, na fase pré-processual, como na fase processual, tá? Quem que vai decretar essa prisão? Nas duas hipóteses, gente, ela só pode ser decretada pelo juiz, tá? Pela autoridade judicial competente. É a única hipótese a gente ter a determinação da prisão. O que acontece é que no caso da prisão temporária, o juiz ele só vai poder decretar essa prisão temporária se houver uma representação da autoridade policial ou requerimento do membro do Ministério Público, tá? Ele nunca vai poder decretar de ofício. Por quê? Porque vai ser só durante as investigações. Lembra que eu falei na sala de aula que durante as investigações o juiz não vai decretar medidas de ofício porque senão ele acaba antecipando, tá? O juízo que ele está fazendo. Então a gente não vai ter essa decretação de ofício. E isso que torna essa assertiva incorreta. A prisão temporária constitui uma espécie de prisão cautelar, ok, que pode ser decretada de ofício pela autoridade judiciária, não. Tá? Precisa realmente da representação da autoridade policial ou requerimento do membro do Ministério Público. E o que diferencia da prisão preventiva? Que a prisão preventiva o juiz pode decretar de ofício, mas apenas durante o processo, tá, gente? O juiz não vai poder decretar a prisão preventiva durante as investigações também não, ok? Para decretar durante as investigações, precisa haver representação da autoridade policial ou requerimento do membro do Ministério Público. Já durante o processo, aí sim o juiz vai poder decretar a prisão preventiva de ofício ou por representação da autoridade policial ou por requerimento do membro do Ministério Público. Ok, gente? Então isso que fez com que essa assertiva ficasse incorreta. Vamos para a próxima. O flagrante delito, caracterizada pela situação em que o agente acabou de cometer a infração penal,
É verdade, até aqui tá certo. É chamado pela doutrina de flagrante impróprio ou quase flagrante, uma vez que o agente já não está mais praticando o fato delituoso. Gente, o flagrante delito, ele está previsto no artigo 302 do nosso Código de Processo Penal, e lá no artigo 302 a gente tem 4 incisos, né? Eu falei isso tanto na sala como nos vídeos em que eu corrigi as questões. Nesses 4 incisos a gente tem 3 espécies de flagrante: o flagrante próprio, o flagrante impróprio ou quase flagrante, e o flagrante presumido, tá? Então, ou ficto ou assimilado, né? São os sinônimos que a gente tem que ter atenção. Então, o flagrante próprio, gente, é aquele flagrante em que o agente está cometendo ou acaba de cometer a infração. Ela está prevista no inciso 1 e 2 do artigo lá 302. Tá? O flagrante impróprio ou quase flagrante está previsto no inciso 3º. É aquele caso que o flagrante, que a pessoa ela é perseguida, que o agente ele é perseguido sendo capturado sendo capturado de forma a presumir que ele praticou a infração, ok? Mas tem que haver a perseguição e ele vai ser preso logo após ter cometido o ilícito. Já a hipótese do flagrante presumido ou ficto ou assimilado, que está previsto no inciso 4º, lá do artigo 302, é aquele em que o agente é preso em flagrante logo após o cometimento da infração, mas com instrumentos que façam presumir ser ele o autor do delito. E os 2 incisos, tanto o 3 como o 4, ele prevê a expressão, né, logo após, logo depois, que dá uma ideia de continuidade, tá? A diferença é que no flagrante presumido a gente não tem essa perseguição, como tem no flagrante impróprio. Então, aqui nessa assertiva, gente, o que acontece é que houve uma confusão em relação à nomenclatura. Esse que ele descreveu, que é caracterizado pela situação em que a gente acabou de cometer a infração, é o flagrante próprio, tá? Não é o flagrante impróprio, ok? Vamos para a próxima assertiva. Será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, o enfermo ou a pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Correta, gente, assertiva. Ela está prevista lá no artigo 313, tá? Ela é um lá dos requisitos que a gente tem no artigo 313. A gente tem 3 situações que permitem a prisão preventiva, né, nos crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos, ou condenado reincidente em crime doloso. E a terceira hipótese é exatamente essa que está descrita na assertiva, ok? E a doutrina, ela entende que essa assertiva ela engloba apenas o crime doloso, não engloba o crime culposo, tá bom? Mas isso não está expressamente previsto na lei, ok? Então essa assertiva está verdadeira. Vamos para a próxima. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Gente, tá certinha a assertiva. Vocês viram que é aquilo que eu expliquei anteriormente, que a diferença entre a prisão preventiva e a temporária e a questão da prisão preventiva, ela poder ser decretada de ofício pelo juiz, mas só durante a fase de investigação, tá? Durante a fase pré-processual. Eu falei o contrário que agora, né? Ela não pode ser decretada de ofício durante a fase pré-processual, ela só vai poder ser decretada de ofício durante a fase processual, tá? Para ela ser decretada durante a fase de investigação policial, da fase pré-processual, precisa haver esse requerimento ou essa representação, tá bom? Já durante a fase processual, pode ser tanto de ofício ou por requerimento ou representação. Ok, gente? Então, foi isso que fez com que essa assertiva está correta, exatamente porque ela consegue diferenciar aquilo que a gente já tinha falado anteriormente. Vamos para a próxima. A fiança poderá ser concedida pela autoridade policial? Pode, até aqui está correta, mas limitada aos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 2 anos. Então vamos lá, gente. A gente viu que a fiança é a única medida cautelar que pode ser fixada pela autoridade policial. Todas as medidas cautelares só podem ser fixadas pelo juiz,
né? E as prisões como espécies de medida cautelar também, né? A prisão preventiva, temporária e em flagrante. Então, mas a fiança é uma medida cautelar, a única que pode ser concedida pela autoridade policial, mas ela não pode ser concedida em qualquer situação. Tem uma limitação. E qual que é essa limitação? Quando a pena privativa de liberdade máxima seja fixada em até 4 anos, tá? Aí pode ser 4 anos, até 4 anos, tá, gente? Podendo ser, inclusive, de 4 anos. Tá? Então, porque ela não seja superior a 4 anos. Isso está previsto expressamente, tá, no artigo 322 do nosso Código de Processo Penal. Tá? Então, tem que ser até 4 anos para que a autoridade policial possa fixar. Eu vi que algumas pessoas acabaram confundindo, na hora de justificar, eu percebi isso, confundiu com o prazo lá da prisão preventiva. A prisão preventiva ela só pode ser decretada quando a pena privativa de liberdade máxima ela é superior a 4 anos. Tá? Então, o limite não seja superior a 4 anos e a outra é superior a 4 anos. Cuidado para vocês não confundirem. Tá? Então, por isso que essa assertiva ficou falsa, porque aqui previu 2 anos e, na verdade, tem que ser 4 anos. Vamos para a próxima. Em relação à prisão temporária, é cabível para os crimes que a admitem, tanto na fase pré-processual quanto na processual. A gente já viu que o erro já apareceu, né, gente? Cabe prisão temporária na fase processual? Não, só cabe prisão temporária na fase pré-processual, ok? Mas vamos ler o resto para a gente analisar se o restante está correto, porque essa assertiva já está falsa. A requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, ok. Vedada a decretação de ofício. Perfeita, olha só. Por 5 dias, ok. Prorrogáveis uma vez e pelo mesmo prazo em caso de extrema necessidade devidamente demonstrada. Ok. Tá vendo, gente, que o restante estava certo, mas o erro está lá no início, quando fala tanto na fase pré-processual quanto na processual. Não, só é admitida na fase processual. Desculpa, só é admitida na fase pré-processual. Ela não é admitida na fase processual, ok? Vamos para a próxima. A medida cautelar de internação provisória do acusado só pode ser deferida se o crime for praticado mediante violência ou grave ameaça e desde que os peritos concluam ser ele inimputável ou semi-imputável, com risco de reiteração do crime. Gente, exatamente, a assertiva está idêntica ao que está previsto no Código de Processo Penal, lá no artigo 319, é um dos incisos, né? Nós vimos que a internação provisória é uma das medidas cautelares diversas da prisão. Eu chamei atenção para ela, porque é uma assertiva que sempre cai nas provas, tanto da OAB como de concurso público, e ela tenta confundir algumas coisas. Muitas vezes as questões falam que só pode ser, que não precisa ser praticado com violência ou grave ameaça. Na verdade, é um requisito obrigatório, que para ser decretada a internação provisória, o crime tem que ter sido praticado com violência ou grave ameaça, e os peritos vão concluir ser ele inimputável ou semi-imputável. Algumas assertivas falavam só se ele for inimputável, né? E precisa haver desse risco de reiteração, ok? Então é expressamente o artigo de lei. É o artigo 319, o inciso 7º, ok? Do nosso Código de Processo Penal. Vamos para a próxima, 12ª alternativa. Pode-se definir a prisão em flagrante como uma medida de autodefesa da sociedade, consubstanciada na privação da liberdade de locomoção daquele que é surpreendido em situação de flagrância, a ser executada independentemente de prévia autorização judicial. Gente, olha só, essa assertiva, ela constava naquelas questões do material extra que eu enviei para vocês fazerem, mas ela não era nem uma assertiva, ela era o enunciado de uma questão. Eu simplesmente reproduzi, né? E ela está perfeitamente, né, disposta aqui, porque a prisão em flagrante, ela realmente não tem como ser executada com autorização judicial, porque, gente, não faz sentido. Como que para prender uma pessoa em flagrante vai precisar de uma autorização judicial? Pensa na pessoa que ela tá ali, naquele momento, cometendo um roubo. Aí você vai ter que ir lá pegar uma autorização judicial para prender em flagrante? Não tem como. Ok? Realmente está prevista no artigo 5º da nossa Constituição. Tá? Então, essa assertiva está perfeitamente correta. Vamos para a próxima.
A prisão temporária, presentes os seus requisitos, poderá ser decretada no curso da ação penal. Não, né, gente? Nós vimos que a prisão temporária só pode ser decretada na fase pré-processual, na fase investigatória. Tá vendo como, gente? Se vocês soubessem a diferença, as diferenças entre a prisão temporária e a prisão preventiva, vocês já teriam matado aí umas 4 ou 5 questões. 4 ou 5 alternativas. Tá vendo? Só de saber essas diferenças básicas entre elas. Então, essa assertiva está incorreta. A próxima. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade policial competente. Olha, tá vendo que eu já falei várias vezes sobre isso. A autoridade policial competente, gente, ela pode determinar a prisão? Não. Né? A prisão em flagrante por ordem escrita só pode ser fundamentada, só pode ser através de uma fundamentação vinda da autoridade judiciária competente, ok? Não é a autoridade policial. A autoridade policial só pode determinar uma medida cautelar, né? Que no caso é uma medida cautelar diversa da prisão, que é no caso da fiança, ok? Então essa assertiva está incorreta. Vamos para a próxima. Temos a figura do flagrante esperado quando alguém, um particular ou uma autoridade policial, de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consume. Gente, essa assertiva está falsa e vamos fazer algumas observações de coisas que eu vi nas justificativas. Primeiro lugar, o particular pode prender alguém em flagrante? Pode sim, tá, gente? A gente viu que existem 2 espécies de flagrante, que é o flagrante facultativo ou flagrante obrigatório. O flagrante obrigatório é aquele que tem que ser executado pelos agentes que têm obrigação de cumprir a determinação, aquilo que está na lei, das determinações legais. Por exemplo, os agentes de segurança pública, eles têm obrigação de prender em flagrante. E o flagrante tem obrigação de efetuar a prisão em flagrante. Já o flagrante facultativo é aquele flagrante que ele vai ser executado por pessoas que não têm essa obrigação, mas que podem fazer, tá? E qualquer um do povo pode prender quem quer que esteja praticando uma infração. Isso está previsto na nossa Constituição, tá? Mas aqui a questão, ela engloba basicamente 2 espécies de flagrante e ele está tentando confundir. O que eu acabei de comentar foi um aspecto apenas que eu vi numa justificativa, mas não era o cerne dessa assertiva, tá? O que ele tenta confundir é o flagrante esperado com o flagrante provocado, tá, gente? Então, ele trouxe o conceito do flagrante provocado ou preparado, mas ele falou que esse era o flagrante esperado. E não é, tá? O flagrante esperado é aquele que a autoridade policial, ela toma uma atitude passiva. Ah, lembrei agora, a gente viu naqueles materiais extras, eu acho que era a história da senhora Mimosa, né? Eu acho que era a história da senhora Mimosa, que ela procura a autoridade policial e a delegada de polícia, ela toma uma atitude passiva para poder prender o agente em flagrante, né? Ela não é que é uma atitude passiva no sentido de que ela não faz nada. Ela fica ali esperando que aquela situação de flagrância aconteça e já toma precauções para que prenda o agente em flagrante. É diferente quando a autoridade policial, ela instiga o agente a praticar, para aí sim ela poder prender em flagrante, tá bom? Então aqui a assertiva está incorreta porque aqui era a figura do flagrante preparado ou provocado. A próxima assertiva. Nos crimes hediondos, a prisão temporária tem em regra a duração de 30 dias. Gente, essa assertiva acabou gerando muitas dúvidas, pelas justificativas eu consegui observar isso. O que acontece, gente, é que no caso dos crimes hediondos ou nos crimes equiparados a hediondos, que são lá os TTTs, a prisão temporária ela tem sim em regra a duração de 30 dias. E esse é o disposto expressamente na lei. Lá na Lei 7.900, esse está previsto lá na Lei dos Crimes Hediondos, na Lei 8.072 de 90. E é expressamente isso, tá, gente? Então, em regra, sim, a duração da prisão temporária nos crimes hediondos e equiparados é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias se de forma expressa e fundamentada, ok? Então, não confundam isso. Eu acho que eu falei, inclusive, sobre isso num dos outros vídeos. Vamos para a próxima. Impor-se-á prisão em flagrante à pessoa que for flagrada na prática de crime de menor potencial ofensivo,
tiver um termo circunstanciado de ocorrência lavrado e assumir o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal. Impor-se a prisão em flagrante nesse caso? Não, gente. Primeira coisa, quem só colocou na prova assim, não impor-se a prisão em flagrante, gente, não ganhou a pontuação da justificativa, porque não justificou. Por que não vai impor, então, a prisão em flagrante? Ok? Então, e aí agora eu vou explicar por quê. Nos crimes de menor potencial ofensivo, gente, a gente tem. O agente tem a possibilidade, o agente que estiver executando a prisão em flagrante, ele tem a possibilidade de lavrar, primeiro, que não vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante, vai ser lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, e aí ele tem a possibilidade, o agente que cometeu o delito tem a possibilidade de assumir o compromisso de comparecer ao juizado. Ou ele vai ser encaminhado diretamente ao juizado especial criminal, ou ele vai assumir o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal posteriormente. E se ele fizer isso, já não vai ser imposta a prisão em flagrante, porque a gente viu que a prisão em flagrante ela tem 4 fases, né? A primeira fase é a captura a captura do agente, depois a gente tem a condução, aí a gente tem a lavratura do auto de prisão em flagrante e depois a gente tem o recolhimento ao cárcere. Então, para que seja configurada essas 4 fases da prisão em flagrante, para que seja configurada a prisão em flagrante, precisa que ocorram essas 4 fases. No caso de crime de menor potencial ofensivo, se for feito o termo circunstanciado de ocorrência, né, que é o TCO, se for lavrado esse TCO e o agente assumir o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal ou imediatamente comparecer ao juizado, não precisa ser imposta a prisão em flagrante, ele não precisa ser recolhido ao cárcere, ok? Mas durante as explicações, num dos vídeos, eu acabei falando também no caso lá do artigo 28 da Lei de Drogas. O caso do artigo 28 da Lei de Drogas é um caso específico em que mesmo que o agente não assuma o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal, não será imposta prisão em flagrante. Olha só, tá? Então, mesmo que ele não assuma o compromisso, não será imposta prisão em flagrante. Por quê? Porque lá no artigo 28 não existe previsão de pena de prisão, ok? O preceito secundário do crime não prevê pena de prisão. Então, não faz sentido que cautelarmente ele tenha que ficar preso, sendo que ao final, numa eventual sentença condenatória, ele não vai receber essa pena. Ok, gente? Eu vi uma justificativa, gente, de uma pessoa dizendo que não existe juizado especial criminal. Gente, vamos se situar, né? Porque, como assim não existe juizado especial criminal? Juizado especial criminal existe, ele vai julgar, né? A competência do juizado é para aqueles crimes de menor potencial ofensivo, tá? Que podem ser as contravenções penais ou os crimes com pena privativa de liberdade máxima fixada em até 2 anos. Ok, gente? Então vamos para a próxima. A última assertiva de VOF, né? A prisão preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Perfeito, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 3 anos? Não, gente, superior a 4 anos. A gente viu que a prisão preventiva ela possui alguns requisitos e alguns pressupostos, né? Aqui ele está falando tanto de pressuposto como de requisito. Assegurar a aplicação da lei penal é um pressuposto? Sim, é um pressuposto. E crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 3 anos é requisito? Não. Tem que ser superior a 4 anos para ser um requisito da prisão preventiva. Por isso que essa assertiva ficou incorreta. Ok? Agora a próxima questão era uma questão de múltipla escolha, gente. Questão de múltipla escolha para marcar uma assertiva correta. Inclusive nas instruções eu tinha colocado isso. Marcar apenas uma assertiva incorreta. Teve gente que veio aqui e só marcou VOF aqui. Aí errou, tá, gente? Infelizmente não ganhou pontuação nenhuma. Vamos ler a questão para a gente entender. Durante a investigação de prática de crime de extorsão simples, considerando que a prisão do indiciado José era indispensável para as investigações, após representação da autoridade policial, mas sem requerimento expresso do Ministério Público, o juiz competente decretou a prisão temporária de José pelo prazo inicial de 10 dias. Quando o oficial de justiça, acompanhado de força policial, foi cumprir o mandado de prisão, José entrou imediatamente em contato com seu advogado para esclarecimentos. O advogado de José deverá esclarecer que a prisão temporária... Gente, sem ler as assertivas, vamos analisar o caso. Primeira situação, crime de extorsão simples.
Está previsto lá na lei de prisão temporária, lembrar, a prisão temporária, ela só pode haver no rol específico de crimes, tem um rol taxativo de crimes. Essa extorsão simples está prevista lá? Está sim, gente. Lá no rol das prisões, da prisão temporária, está previsto a extorsão simples, extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro, tá? Todo tipo de extorsão está lá prevista como cabível à prisão temporária. Então, até aqui a questão estaria correta. Cabe prisão temporária no crime de extorsão simples. Era indispensável para as investigações. Olha o requisito aí sendo atendido. Após representação da autoridade policial. É verdade que precisa da representação da autoridade policial para ter uma prisão temporária decretada? Sim, precisa. Sem requerimento expresso do Ministério Público. Mas não precisa. Se já teve a representação da autoridade policial, não precisa do requerimento do MP, ok? Pode ser uma coisa ou outra, tá? E o juiz decretou a prisão temporária de José pelo prazo inicial de 10 dias. Gente, o prazo da prisão temporária é de 5 mais 5. Mais 5, prorrogáveis por mais 5 em caso de fundamentação expressa e necessária, ok? Então, o juiz não poderia decretar imediatamente no prazo de 10 dias, ok? Então, são essas as considerações. Com isso, a gente já consegue matar a questão. Vamos lá. Assertiva A. Não é válida a prisão porque não cabe prisão temporária antes do oferecimento da denúncia. Errado, né, gente? A prisão temporária, ela só cabe durante o período de investigações, né? Durante aquele período pré-processual. Então, essa tá errada. Letra B. Não é válida, apesar de cabível no delito mencionado, em razão do prazo fixado pelo magistrado. Ok, gente? É essa assertiva que era para ser marcada, porque a prisão temporária, nesse caso, realmente não era válida. Mesmo sendo cabível no caso de extorsão simples, ela se tornou inválida por causa do prazo que o juiz fixou, ok? Então, as demais vão ser consideradas incorretas, vamos lê-las. É válida e ao final do processo deverá o preso ser colocado em liberdade independentemente de nova ordem judicial. A parte final está correta, realmente. O preso vai ser colocado em liberdade independentemente do juiz precisar dar uma ordem para que ele seja solto. A prisão temporária, assim que ela cumpre o prazo, o preso é colocado imediatamente em liberdade, tá? Mas ela vai ser inválida por causa do prazo. Letra D. É válida apesar de decretada de ofício em razão da ausência de requerimento do Ministério Público. Como assim, gente, de ofício? Houve a representação da autoridade policial, então já não vai ser de ofício, tá? E o requerimento do Ministério Público é uma alternativa, ou a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público. Letra E. Não é válida porque o crime investigado não está no rol daqueles que admitem essa modalidade de prisão. Não está lá previsto no rol, ok? Vamos para a próxima. São medidas cautelares diversas da prisão. Gente, medidas cautelares diversas da prisão. Vamos lá. Primeira assertiva. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Perfeita. Gente, essas medidas cautelares diversas da prisão estão previstas lá no artigo 319 do CPP. A gente leu na sala de aula todas as hipóteses e ainda demos exemplos, né? Falamos bastante sobre elas. Então, a assertiva número 1, né, essa primeira assertiva está correta. Vamos para a segunda. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Perfeito também, a gente falou bastante sobre, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, né, como que várias vezes foram essenciais a determinação dessa medida cautelar, né, diversa da prisão. E a terceira, então, a assertiva 2 também está correta. 1 e 2 corretas até agora. Vamos para a terceira. Prisão domiciliar. Gente, olha o título da questão. São medidas cautelares diversas da prisão. Diversas da prisão. Então, a prisão domiciliar não é uma medida cautelar diversa da prisão, porque ela é uma prisão. Ok? Ainda que ela tenha um caráter diferenciado do recolhimento ao cárcere, ela é uma espécie de prisão, tá? Então, por isso que ela está incorreta. Então, estão corretas apenas as afirmativas constantes nos itens 1 e 2. É letra D, de dado. Ok, gente? E aí aqui a gente entra na última questão, que era a questão aberta, subjetiva, que é a questão, eu acho, que gerou mais confusão entre os senhores. Então, discorra sobre uma hipótese de imunidade prisional.
Gente, a imunidade prisional, ela é um benefício que é dado para algumas pessoas em razão de características pessoais ou em razão de função que essas pessoas exercem, tá? A gente falou sobre essas hipóteses de imunidade prisional na nossa primeira aula. Lembra? Quando eu fiz aquela introdução sobre prisão, eu entrei no tema de imunidade prisional também. E aí a gente viu algumas situações de imunidades prisionais e eu vou falar aqui para vocês, tá? Vou falar de forma mais objetiva, mas para que vocês conheçam o tema, porque eu vi que muita gente respondeu coisas que não tinham nada a ver com o tema, tá? Outras pessoas citaram, mas não souberam explicar, tá? Então, assim, eu vou tentar explicar aqui de forma mais objetiva, mas para que vocês conheçam melhor o tema. Caso tenham interesse, aí estudem de forma mais aprofundada. A primeira autoridade que a gente viu que possui imunidade prisional, gente, é o caso do presidente da República, tá? O presidente da República, gente, no caso das infrações comuns, o que é infração comum? É aquele que não é crime de responsabilidade. Então, no caso das infrações comuns, ele não está sujeito à prisão cautelar. Tá? O que é a prisão cautelar, gente? Prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Então, ele não está sujeito à prisão cautelar. Ah, mas ele está sujeito a uma prisão em caso de sentença condenatória? Está. Não é uma hipótese de prisão cautelar, ok? Mas ele possui, gente, uma cláusula de irresponsabilidade relativa. O que é essa cláusula de irresponsabilidade relativa? É que durante o mandato dele, ele não pode ser processado, ele não pode ser responsabilizado por ato estranho às funções. Né? O que são esses atos estranhos às funções? E praticados antes ou durante o mandato. Mas o que são atos estranhos às funções? Atos que não estão relacionados, gente, ao exercício da função de presidente da República, tá? De chefe do Poder Executivo da União. Então, gente, a gente tem que se atentar ao seguinte: se ele cometeu, por exemplo, um furto, imagina o presidente da República cometeu um furto, ele vai poder, enquanto ele estiver ali como presidente, ele vai poder ser responsabilizado por isso? Não. Se ele cometeu antes do mandato ou se ele cometeu durante o mandato, não interessa. Tá? Ele não vai poder ser responsabilizado durante o mandato, ok? E durante o mandato, gente, se ele cometer atos ilícitos no exercício da função ou em razão dela, aí sim ele pode ser responsabilizado, tá? Que o que vai acontecer é uma outra forma de responsabilização que é através do processo de impeachment, ok, gente? Mas então esse é o primeiro caso de imunidade prisional. Ele não vai ser preso, não vai ter nenhuma hipótese de prisão cautelar determinada e também, no caso ele estaria sujeito a uma prisão em caso de uma sentença condenatória? Estaria, só que como ele tem essa cláusula de responsabilidade relativa, enquanto ele estiver ali cumprindo o mandato, ele não pode ser processado, né, por atos estranhos às funções, ok? Então ele não poderá ser preso. Ok, gente? Primeira autoridade. Segunda, que é um caso que ele tem a imunidade prisional em razão da função dele, ok? No caso dos governadores, gente, eu quero explicar para vocês porque eles não têm esse tipo de imunidade prisional. Por quê? Gente, eu vi que algumas pessoas confundiram muito sobre cargos do poder executivo e cargos do poder legislativo. Gente, cargos do poder executivo é o governador, é o prefeito, é o presidente da república. Poder legislativo, gente, são os parlamentares, tá? São os deputados federais, deputados estaduais, os senadores, os vereadores, esses são os parlamentares, ok? Então não confundam as autoridades. No caso dos governadores, gente, eles não têm a imunidade prisional que eu falei em relação ao presidente. E eu até expliquei rapidamente para vocês em sala de aula sobre uma questão chamada princípio da simetria e silêncio eloquente. Muitas vezes a nossa Constituição ela não fala de forma expressa como deve ser tratado situações semelhantes. Por exemplo, a gente acaba presumindo que se uma coisa é autorizada ou é permitida ao chefe do Poder Executivo da União, então é também permitida ao chefe do Poder Executivo do Estado e ao chefe do Poder Executivo do município. E isso seria, esse raciocínio seria feito em razão do princípio da simetria. O que é o princípio da simetria? Aquilo que é válido para a União é válido também para os estados, é válido também para os municípios.
ok? E esse princípio da simetria, ele foi criado, né? Ele foi raciocinado dessa forma exatamente por causa do silêncio da Constituição para determinar algumas coisas, ok? Mas em contrapartida a esse princípio da simetria, a gente tem o silêncio eloquente. O que é o silêncio eloquente? O silêncio eloquente é quando a Constituição ela não falou, né, o legislador originário, ele não falou porque ele não queria realmente falar. Tá? Ele não falou porque ele não queria dar um determinado poder a uma determinada autoridade, Então vamos pensar nesse caso. No presidente da República ele tem determinadas imunidades que estão previstas lá na Constituição, no artigo 83, se não me engano, da Constituição. Então, pelo princípio da simetria, a gente fala, então isso aplica também para o governador, por causa do princípio da simetria. Mas não. A doutrina e a jurisprudência entenderam que esse é um caso de silêncio eloquente, ou seja, o governador ele não tem essa imunidade porque o legislador originário não quis que ele tivesse essa imunidade, ok? Então, o governador não possui esse tipo de imunidade prisional, ok? E as constituições estaduais, gente, elas não podem dispor diferente disso. Então, isso significa que ele está sujeito à prisão cautelar e prisão também em caso de sentença condenatória, e ele pode ser responsabilizado durante o mandato dele por atos estranhos à função e também por ilícitos praticados no exercício da função, ok? Vamos para a terceira autoridade, que são os parlamentares. Os parlamentares, gente, aqui eu vou tratar especificamente em relação aos deputados federais, aos estaduais e aos senadores, tá bom? Eu não vou tratar sobre os vereadores porque eles não possuem, tá, esse tipo de imunidade. Então, os parlamentares, eles têm uma imunidade chamada de incoercibilidade pessoal relativa. O que é essa incoercibilidade pessoal relativa? É que desde a expedição do diploma deles, desde que a expedição do diploma, gente, a expedição do diploma do cargo político que eles vão ocupar, tá? Esse tipo de imunidade deles, dessa incoercibilidade pessoal relativa, também é chamado de freedom from arrest. Até falei essa expressão em sala de aula com vocês. Então, o que isso quer dizer? Que eles não estão sujeitos à prisão temporária e prisão preventiva. No caso da prisão em flagrante, eles só podem ser presos em caso de crime inafiançável, tá, gente? Então, o parlamentar, ele só vai ser preso em flagrante no caso de crime inafiançável. E mesmo no caso dele ser preso na prática de um crime inafiançável, os autos vão ser remetidos em 24 horas para a casa respectiva. Essa casa é o quê? Que é o Congresso Nacional. Mas qual casa? Ou a Câmara dos Vereadores ou o Senado Federal, no âmbito estadual, Assembleia Legislativa. Então, remetidos os autos em 24 horas à casa para que, pelo voto da maioria, seja decidida sobre a prisão, se a prisão vai ser mantida ou não, ok? Então, quem vai decidir isso é a casa, se essa prisão em flagrante ela vai ser mantida. Ok, gente? Então, a gente não vai ter aí uma prisão temporária, uma prisão preventiva sendo decretada por um juiz para o caso dos parlamentares, ok? No caso de outra autoridade agora, são os magistrados e os membros do MP. Os magistrados e os membros do MP, gente, eles só podem ser presos em flagrante na prática de crime inafiançável, tá? Eles não estão sujeitos à prisão temporária e à prisão preventiva, porque eles vão ter um procedimento específico que está tratado nas leis das carreiras dessas autoridades, ok? No caso do advogado, que esse foi o que a maior parte de vocês citou, né, na questão, quem citou o caso dos advogados, que o advogado, gente, ele não pode ser preso em flagrante em crime vinculado à função se esse crime for afiançável. Tá? Então, o advogado, ele só pode ser preso em flagrante em crimes vinculados à função se o crime for inafiançável, tá? E se o crime for estranho à função dele, aí ele pode ser preso em flagrante, ok? No caso de um advogado que está cometendo um roubo, não tem nenhuma relação com a função dele, então tá liberada a prisão em flagrante, ok?
No caso dos menores de 18 anos, gente, em razão da idade deles, eles vão ter essa imunidade quanto à prisão, ok? Os menores de 12 anos, aqui a gente precisa fazer uma diferença entre criança e adolescente, né? Criança é aquele que tem até 12 anos de idade incompletos. Então eles nunca vão ser presos, nunca, tá, gente? Se por acaso eles cometerem algum ilícito que não é chamado nem de crime, nem de ato infracional. O máximo que vai ser imposto para eles, gente, é uma medida de proteção, porque na verdade entende-se que o que houve, a corrupção ali ocorreu, foi a sociedade que permitiu que aquilo acontecesse. Tá? Porque uma criança de até 12 anos cometendo algum ilícito, ele tem que ser protegido, tá? Tem que haver um sistema de proteção para que isso não ocorra novamente. Já no caso do adolescente, gente, o adolescente ele pode ser apreendido, tá? Ele não vai ser preso, ele vai ser apreendido, porque essa apreensão ela vai decorrer da prática de um ato infracional, né? Que é o ato infracional, gente, é aquilo que é praticado pelo adolescente que tenha ele o crime que está previsto no nosso Código Penal ou nas leis especiais, mas o adolescente ele não vai cometer o crime, ele vai cometer um ato infracional que é equiparado ao crime, ok? E pode ser em flagrante ou pode ser decorrente de uma ordem judicial, mas ele não vai ser preso porque ele vai ser internado. A medida que é determinada ao adolescente é a internação, ok? O adolescente é aquele que tem entre 12 anos até 18 anos de idade incompletos. Ok, gente? Então essas são as imunidades prisionais. Nós vimos várias autoridades. Aí muitos de vocês citaram, gente, hipóteses de conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva em domiciliar ou em flagrante em domiciliar. Essas não são hipóteses de imunidades prisionais, tá bom, pessoal? Então é isso, essa é a correção da prova, gente. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, ok? Um abraço e até a próxima aula.